Meus caros, chegamos à segunda parte do nosso vídeo sobre concorrência. Já explicamos e já conhecemos sumariamente o que vem a ser o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e agora vamos conversar sobre os seus âmbitos de atuação. O CAD, pela 12529, atua essencialmente sob dois campos distintos. O primeiro deles, que não será objeto do nosso estudo, pelo menos aqui não nessa atividade, diz respeito ao chamado controle de estruturas, ou também conhecido como controle de concentrações. Vocês devem saber e devem acompanhar, porque geralmente até isso vira notícia, de que muitas vezes dois ou mais grandes empresários, duas ou mais grandes sociedades empresárias, elas acabam praticando ou tendo interesse em praticar algum ato de comunhão de esforços. E aqui quando eu falo comunhão de esforços, trata-se de uma expressão ampla para dizer situações em que existe fusão entre diferentes sociedades empresárias, ou a incorporação de uma por outra, até mesmo a compra de controle acionário de uma grande sociedade empresária por outra. Não importa qual seja especificamente o negócio jurídico. Mas há situações em que esses dois empresários que estão para ter a sua comunhão de esforços, eles são tão grandes e têm uma representatividade tão grande num determinado segmento de mercado, que esse terceiro ente a ser criado, ou mesmo o controle de um sobre o outro, pode ter a real potencialidade de prejudicar a concorrência. Então, muitas vezes se tratam de dois ou mais entes que já têm o controle de um determinado segmento de mercado e com essa concentração podem vir a ter ainda mais controle e se recorde do que eu já disse, em prejuízo da coletividade. É para situações como essa, e aqui apenas brevemente comentando sobre o controle de concentrações, é que a 12529 nos traz a figura de que antes da consolidação desse próprio negócio jurídico, o CAD deve ser comunicado acerca desse interesse para que aprecie, por meio de sua superintendência geral, e se for o Tribunal Administrativo, sobre as potenciais prejudicialidades dessa concentração aos segmentos de mercado. Especificamente, quando este vídeo está sendo gravado, nós falamos que devem ser levados ao conhecimento do CAD aquelas concentrações que envolvam, de um lado, uma sociedade empresária com faturamento de 750 milhões no ano anterior ao negócio e outra sociedade de pelo menos 70 milhões. Ou seja, são grandes negócios a serem realizados. E o CAD, por meio da Superintendência Geral e depois do Tribunal Administrativo, se verificar algum risco à concorrência, pode aprovar a concentração, se não existir qualquer prejuízo à concorrência, pode negar a concentração, quando se verifica então que o prejuízo à coletividade será tão grande que não é possível o estabelecimento de qualquer remédio que venha a mitigar os efeitos anticoncorrenciais. E por terceiro, algo que se trata, é muito comum na atividade do CAD, é uma aprovação mediante condições. Ou seja, verifica-se que poderá se trazer um prejuízo ao mercado concorrencial, mas cria-se certos remédios estruturais no sentido de diminuir este impacto em benefícios às eficiências que poderão ser trazidas, principalmente à figura da coletividade. No entanto, para além do controle de concentrações, existe um outro campo de atuação do CAD, que é o nosso foco de atividade, que é o chamado controle de condutas. Então, indiferentemente da concentração entre dois ou mais empresários, existe a figura do CAD de coibir, sancionar, reprimir determinadas condutas praticadas que venham a trazer o prejuízo à concorrência. É o chamado controle de condutas, que é uma atuação sancionatória de reprimenda por parte da autoridade concorrencial. Diferentemente do controle de concentrações, em que a análise do CAD se dá antes da concentração, ou seja, ex ante, o controle de condutas, no que diz respeito ao controle de infrações, se dá ex post.
Então, primeiro acontece o comportamento, este fato é levado ao conhecimento da autoridade concorrencial, que inicia, portanto, um procedimento investigatório e, por conseguinte, se for o caso, um processo sancionatório. Trata-se, portanto, de uma atuação que se dá após o fato, com a aplicação de sanção, além de medidas de fazer e de não fazer. Quando nós falamos desta figura do controle de condutas, algumas informações se fazem absolutamente necessárias. Primeiro de tudo que os processos administrativos eles se iniciam no CAD pela Superintendência Geral. Então a Superintendência Geral que faz a primeira avaliação e até mesmo colheita de provas, estudos junto ao Departamento de Estudos Econômicos, e se o Superintendente Geral assim entender que existe um potencial ilícito à concorrência, este feito é levado ao conhecimento do Tribunal Administrativo, distribuído a algum dos conselheiros para uma análise mais pormenorizada e, por fim, um julgamento. Então, essa é uma primeira informação preambular. Outra informação preambular que nós temos que ter conhecimento, tanto para controle de condutas, mas também serve para controle de concentrações, é a figura muito importante daquilo que nós chamamos de mercado relevante, que é o locus, o ambiente dentro do qual aquele empresário exerce a sua atividade concorrencial. Especificamente, esse conceito é dividido em dois segmentos. Eu tenho o chamado mercado relevante material e o mercado relevante geográfico. Mercado relevante material corresponde aos produtos ou serviços daquele empresário que competem com outros produtos e serviços de outros empresários. Por exemplo, você vê um segmento de veículos automotores de uma determinada categoria, ou motores de barco, ou refrigerantes em lata, sorvetes em pote. Quando nós falamos de mercado relevante material, assim, tratam-se de produtos ou serviços substituíveis entre si. Todo empresário, portanto, atua dentro de um determinado mercado relevante material ou até mais de um dele. Por sua vez, nós temos também o mercado relevante geográfico, que corresponde justamente ao espaço geográfico dentro do qual aquele empresário exerce a sua atividade com seus produtos ou serviços. Esse mercado relevante geográfico, que pode ser um município ou um espaço dentro de um município, um estado, determinados estados, uma região do Brasil, todo o Brasil, até mesmo um mercado geográfico internacional. A junção dos aspectos material e geográfico, então, nos leva ao conceito de mercado relevante. Algo que é muito importante, todos os procedimentos do CAD, ou pelo menos a maioria deles, porque não se trata de uma exigência legal, mas nós temos a fixação de um mercado relevante para se investigar se dentro daquele espaço ou junto àqueles determinados produtos ou serviços que são substituíveis entre si, existe alguma prática anticoncorrencial. Bom, fixado esse conceito de mercado relevante, eu quero que vocês prestem muita atenção num artigo, num dispositivo da 12.529 que é central para o nosso raciocínio, que é o artigo 36. Esse artigo 36, ele traz no seu caput e incisos os elementos, os efeitos, melhor dizendo, que quando verificados em concreto são considerados ilícitos por serem anticoncorrenciais. Então você verifica a figura de eliminar, prejudicar de qualquer forma a concorrência, a dominação de um mercado relevante, o aumento arbitrário de lucros, são alguns dos efeitos do artigo 36, ali no caput que nós já verificamos, que nos trazem a figura de um ilícito concorrencial. Muita atenção, especialmente a figura de prejudicar a concorrência, veja, de qualquer modo, e mais ainda o abuso de posição dominante. Então são empresários que já têm uma posição dominante, ou seja, já têm uma certa relevância de mercado e utilizam-se dessa posição de relevância para prejudicar demais competidores. Esse caput do 36, ele traz a figura dos efeitos que, verificados em concreto, trazem prejuízo à concorrência. Por sua vez,
O parágrafo terceiro deste artigo 36 traz alguns exemplos de condutas, que, uma vez praticadas, podem trazer ou podem levar aos efeitos do caput. Vide ali, por exemplo, já o inciso 1º e o inciso 2º, nos traz a figura de condutas concertadas entre diferentes empresários, que obviamente podem vir a prejudicar a concorrência, inclusive muitas vezes existe uma presunção, ou se trata até de um abuso de posição dominante. Quando nós chegamos aqui no artigo 36, nós temos a possibilidade de fixar alguns princípios do controle de condutas que são importantes para nós compreendermos o direito concorrencial. Desses princípios, eu poderia citar em primeiro lugar, já que eu falei do artigo 36, esse princípio da tipicidade aberta. Então, o parágrafo 3º do artigo 36 traz alguns exemplos de condutas que podem ser consideradas anticoncorrenciais. Não significa que, e aí que a ideia da tipicidade aberta, não significa que não podem existir outras condutas não elencadas pelo legislador que ainda assim podem trazer alguns dos efeitos do caput. Trata-se, na verdade, de uma técnica legislativa muito utilizada em diferentes países no que diz respeito à defesa da concorrência, com o intuito de não engessar para dizer quais condutas são proibidas ou não e assim evitar comportamentos ilícitos que deveriam ser conhecidos pela autoridade concorrencial, mas não o seriam por ausência de prévia previsão do legislador. Um segundo princípio que nós temos que ter conhecimento é a desnecessidade de dano efetivo. Então, ainda que sejam condutas programadas, condutas projetadas, não há necessidade de efetivamente terem sido colocadas em prática, ou mais especificamente, não há necessidade de que a coletividade tenha em concreto, efetivamente, sentido o prejuízo de condutas anticoncorrenciais. É aquilo que a gente poderia dizer que a mera ameaça de um comportamento de vir a trazer prejuízos à coletividade já pode ser considerado um ilícito, ainda que não tenha tido nenhum prejudicado efetivo, em concreto, de fato, que possa ser apontado no processo. Então, o segundo princípio se trata da desnecessidade de você provar que efetivamente houve um dano à coletividade e sim que você perceba que poderia ter havido um dano à coletividade, que já é o suficiente, portanto, para o conhecimento pelo CAD. Um terceiro princípio, que se soma à tipicidade aberta e à desnecessidade do dano, diz respeito à indiferença da culpa. Os principais agentes investigados pelo CAD são pessoas jurídicas. E você sabe, obviamente, pessoa jurídica é um sujeito abstrato que manifesta sua atividade em concreto por meio de pessoas, administradores, gestores, diretores, prepostos e assim por diante. Então, para a punição de uma pessoa jurídica, não há necessidade de discussão acerca da culpa. E aqui eu falo de culpa num sentido amplo, no sentido jurídico de culpa, seja dolo, negligência, imprudência ou imperícia dos controladores daquela pessoa jurídica. Então, você não precisa investigar se os administradores sabiam o que estavam fazendo ou deveriam saber que determinado comportamento era ilícito, porque há uma indiferença de culpa para a investigação e a punição dessas pessoas jurídicas. Embora também possa existir a penalização dos administradores das pessoas jurídicas investigadas, mas aí, neste caso, para eles, há sim a necessidade de aferição de culpa. Bom, esses são 3 princípios essenciais ao controle de condutas. Quando nós falamos de um procedimento, inicia-se então o procedimento de investigação junto ao CAD perante a Superintendência Geral. A Superintendência Geral, então, cabe dar início à investigação, notificar os investigados acerca da existência do procedimento administrativo, pedir então pareceres ao Departamento de Estudos Econômicos, propiciar o contraditório e a ampla defesa.
Ao final desta fase, a Superintendência Geral ela confere o seu parecer no sentido se estar-se ou não diante, ou se está-se ou não diante de um ilícito concorrencial a partir dos ditames do artigo 36 e da própria 12.529. Se do ponto de vista da superintendência entender-se que não há um ilícito concorrencial, esse processo administrativo ele é arquivado. Embora exista a possibilidade de avocação por um membro do Tribunal Administrativo, a regra é que é arquivado, inclusive sem a possibilidade de recursos. No entanto, caso a Superintendência Geral ela entende sim que há um potencial prejuízo à esfera concorrencial, a Superintendência Geral remete este feito para análise, aí sim como processo administrativo, por parte do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. Lembrando que nós temos 6 conselheiros, eu, presidente do CAD, portanto 7, que vão efetivamente, após o exercício do contraditório, a devida instrução, levar este feito a julgamento. Para o funcionamento do Tribunal Administrativo, nós devemos ter pelo menos 4 membros no Tribunal Administrativo, mas em regra a sua composição completa é de 7 membros. E qualquer posição pela condenação ou não, que tiver pelo menos a maioria, já será o suficiente para a conclusão do entendimento do Tribunal Administrativo. Quando nós falamos da figura da penalidade, quando se está diante de uma figura de ilícito concorrencial, as penalidades do CAD geralmente são severas e elas são divididas em 2 aspectos distintos. Nós temos, de um lado, uma penalidade que é pecuniária, uma penalidade pecuniária que varia dentro de um percentual, nós falamos de 0,1 a 20% do faturamento bruto do empresário investigado, nunca inferior àquele prejuízo ou potencial prejuízo causado à coletividade, ou melhor dizendo, nunca inferior até o que é o prejuízo da coletividade, mas é que o benefício alcançado pelo empresário com aquela prática, com algumas atenuantes e com algumas agravantes trazidas na própria 12.529. E além disso, além da pena pecuniária, nada impede que exista uma pena estruturante, que nós chamamos de pena estruturante, que diz respeito a algumas obrigações de fazer ou não fazer junto àquele empresário, com o intuito de remediar os potenciais prejuízos à concorrência, assim como algumas outras medidas mais duras, como, por exemplo, a proibição de participação de licitações públicas por um determinado período, ou a inabilitação para a atividade como administrador de sociedades empresárias, e assim por diante. Bom, aqui até para concluir, nós temos que entender que na esfera administrativa, a decisão do CAD ela é soberana. Então, não existe, embora faça parte do Poder Executivo, esteja vinculado ao Ministério da Justiça, das decisões do CAD, não cabe, por exemplo, um recurso hierárquico ao Ministério da Justiça, ou mesmo ao Presidente da República, no que diz respeito à conclusão alcançada pelo Tribunal Administrativo. Na verdade, o que há por óbvio, até por permissão constitucional, é o controle do Poder Judiciário. Então, das decisões do CAD, umas decisões administrativas por óbvio, cabe o controle de sua legalidade. Então, verificar se, por exemplo, para se alcançar determinado resultado, a legislação no seu conteúdo foi cumprida à risca pela autoridade concorrencial brasileira. Bom, então, no que diz respeito ao Conselho Administrativo e também ao direito concorrencial, era isso que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Uma brevíssima introdução sobre este interessante campo de estudo que nós temos e também de atuação, que é o direito concorrencial. Obrigado a todos e não percam o próximo vídeo.